A cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é Em Busca de Kafala. Vamos ao comentário. Mas antes eu queria externar nosso sentimento de solidariedade a Giselma Mendonça, que trabalhava como cozinheira na Escola EREM de referência de Riacho Doce, colega de trabalho de Adriana Gomes, faleceu vítima de acidente de trânsito nesta segunda-feira. Uma pessoa muito interessante, muito dedicada e que vai deixar muita saudade para os amigos e familiares. Mas vamos ao comentário. Bom, por que Em Busca de Kafala? Primeiro é com relação à visita do presidente Jair Bolsonaro a Dubai. Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-presidente, visita a Europa, onde nós temos 3 sistemas de governo, o presidencialismo, o semipresidencialismo e o parlamentarismo, Bolsonaro vai visitar um sistema de governo em Dubai, que é monarquia absolutista, onde a herança da família Maktoum, Al Maktoum, são as famílias que detêm o poder político, econômico e social dos Emirados Árabes. E o que nos chama a atenção é exatamente o tipo de pessoas, de amizade, de relações que o presidente Bolsonaro vai fazer. Ora, nós temos lá uma das pessoas mais importantes de Dubai, que é Mohammed bin Rashid, primeiro-ministro dos herdeiros da família Maktoum, que ele tentou, foi sentenciado, né, por fazer uma política de agressividade uma atitude de agressividade contra a esposa e tentou sequestrou as 2 filhas, tentou impedir tentou fazer com que o processo fosse sigiloso, não conseguiu. Já em 2002, essas mesmas filhas tentaram fugir, as 2 filhas dele, dizendo que ele era um homem que fazia muito mal à vida de muita gente. Ora, Dubai não oferece ao Brasil uma relação interessante no sentido econômico, muito mais do que outros países qualquer. Mas por que essa necessidade de Dubai? Dubai é uma ditadura política, econômica, que controla socialmente o comportamento social das pessoas. Além de ser desenvolvida, construída em cima da mão de obra escrava, né? Existe um livro chamado Os Novos Nômades do Capitalismo, né? Que foi escrito por Ali Sayad sobre Dubai, e fala muito bem disso. Para se ter uma ideia, esse Kafala que eu me referi é uma espécie de lei trabalhista que ela obriga, cria um vínculo de escravização entre o trabalhador e os empresários, para que ele não possa se desempregar, sair daquele emprego e entrar numa atividade formal, não é? Além disso, todo o processo de vida dos trabalhadores que não tem uma profissão, não tem uma qualificação, é de escravicismo, ou seja, é escravista, né? Eles têm passaporte presos, não tem visto, vive sob condição muito difícil socialmente e economicamente, tanto é que moram em quartos comportando mais de 5, 6 pessoas. Então esse zoom, né, esse zoom econômico de Dubai se dá exatamente pela facilidade que eles criaram para buscar pessoas. Né? Para se ter ideia, você com um passaporte comum, você vai para Dubai como se vai para qualquer cidade no Brasil. Não tem visto, tá certo? Não há visto de permanência, você trabalha lá, né, para o que vai fazer. E lá tem restrições, um controle social absurdo. Em 2013, por exemplo, uma norueguesa decoradora, ela foi à delegacia de Dubai prestar uma denúncia porque foi estuprada. Resultado, ela acabou sendo condenada a 16 meses de prisão por sexo fora do casamento. Então, não é proibido os casados, namorados, dar um beijo, não é?
e ter algum abraço, algum jeito, né, de carinho que você fizer com a pessoa que está do seu lado é totalmente proibido, né? Então, esse tipo de relação econômica parece que nos traz a ideia que há uma necessidade de Bolsonaro buscar. Aliás, isso parte também do governo de Minas, que criaram através da Apex, que é a agência que promove essas questões de exportações comerciais do Brasil, que gerenciou todo esse evento, né, com a participação do Brasil, e que nos traz a ideia de que parece que Bolsonaro está buscando um país longe da Europa para possíveis asilo político. Porque na Europa tem brasileiro em tudo que é canto. Não é? Então, qualquer pessoa ligada a Bolsonaro com mais atividade, ele será reconhecido. E parece que ele não seria muito bem-vindo, principalmente na Europa. Em contrapartida, o presidente vai fazer um pronunciamento e descaradamente mente. Gente, é muito sério. Um presidente da República mentiu sobre a Amazonas. O cidadão mais comum do Brasil sabe, assiste os jornais diários, sabe que ele mentiu, não é? Os próprios instrumentos, órgãos que controlam todo o bioma da Amazônia, e isso é muito visível nas reportagens, por exemplo, o PODRES, que é um projeto de monitoramento da bioma amazônica, destacou que foram 729 mil quilômetros quadrados que foram desmatados, ou seja, no ano 2020, isso representa 17% da Amazônia, que compreende um território com 9 estados. E o presidente que disse que lá não pega fogo porque é úmido, que está intacto, está como se 1.500. Quer dizer, você dizer uma coisa dessa, né, você está querendo fazer o quê? Está querendo vender o quê? O que é que está levando a mentir com tanta facilidade? Poderia ser verdadeiro, nós estamos em dificuldade de proteção, tivemos algum desmatamento, mas estamos buscando, por que não agir com o mínimo de racionalidade e honestidade? Então isso é muito sério, principalmente fazer uma relação mais estreita com países que têm como funcionalidade uma dinastia, uma monarquia absolutista de controle de uma ditadura rígida. Se você acha que existe ditadura em Cuba, que existe ditadura na Venezuela ou em qualquer outro país da Europa, é criancinha. Você não tem ideia do que é o comportamento funcional das gestões políticas nos países árabes, nos Emirados Árabes. Então, é delicado você ter um presidente que está buscando uma relação diplomática para atender a algum objetivo, porque, naturalmente, se a coisa se caminhar de maneira séria, através da Polícia Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do STF, alguém vai ser buscado, ligado direto ou indiretamente à família Bolsonaro. E uma questão que nos deixa muito preocupados: o que é que foram 29 pessoas, se eu não me engano, e o que é que o senador, ex-senadores, como é o caso de Magno Malta, qual é a qualificação técnica, científica que aquele cidadão teve de caminhar por Dubai, de ser levado, né, sendo bancado pelo cidadão e cidadã brasileira? Então é muito delicado esse tipo de diplomacia, de busca de diplomacia, no momento em que existem muitos rumores de situações delituosas nas pessoas ligadas ao clã bolsonarista. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 48 minutos. 1h48 na Cultura. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva. O Adriano Heleno está dizendo: professor, ele está correto. Os países acabaram com suas matas. Agora querem cobrar o que do Brasil? Para o professor, Bolsonaro nunca faz nada que presta. Não, mas não é para mim. Para mim, eu não tenho muita preocupação pessoal. Eu estou falando de Brasil. Os países agora se comprometeram
a trabalhar a questão ambiental. O Brasil não participou ativamente desse encontro do COP26. Né? Agora, você acha que é verdadeiro ele dizer que a Amazônia não está queimando? Pergunte isso a você. Faça essa reflexão, essa autocrítica. É verdade isso? É aí que você deve perguntar. Mensagem aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde a todos. Aqui é o Índio Agagiani. Estamos no Caio Cá, professor. O ex-presidente Lula foi à Europa falar mal do presidente do Brasil, mas na mesma hora ele falou: Bolsonaro destruiu o que eu destruí. Palavra do ex-presidente Lula. E aí, professor? Disse o Índio Agagiani. E aí, Agagiani, você não tem ideia. Aliás, você deveria agora estar preocupado com o marco temporal. O marco temporal que vai tirar do índio o seu poder sobre aquilo que lhe pertence, deveria ser uma preocupação sua. Agora, um furo sociológico sem tamanho é um torneiro mecânico se tornar presidente da República 2 vezes, eleger uma candidata 2 vezes e ser aplaudido por um parlamento europeu. Isso é que é interessante. Tem mensagem da Joseilda Nair. Boa tarde, professor e todos da cultura. Estou muito preocupada, pois estas cópias do presidente estão bem presentes, disse a Joseilda. Eu não entendi essas cópias. Talvez era... Também não entendi o que ela quis dizer, não, professor. Não entendi. Jailton Arruda, boa tarde. Professor, o presidente da Argentina, amigo do Lula, sofreu uma derrota histórica nas urnas. Qual o problema? Ele é o presidente. Isso é natural, isso é um processo democrático. Entendeu? Quer dizer, há uma preocupação sofrer derrota. O que vale na democracia é a disputa. E a disputa levou um presidente de esquerda a governar um país que foi quebrado pelo governo de direita. O que vale é a disputa e não a ditadura. Essa é a questão. Nós não podemos viver sob a condição de um país onde o presidente não gosta de verdade, né? Professor Carlos Silva, a gente agradece a sua participação nesta terça-feira. Boa tarde e até quinta. Até quinta-feira, André Santiago. Até quinta-feira, Elaine Dias. E até quinta-feira, ouvintes do Cultura Informa. Até quinta-feira, professor. Um grande abraço.